Mas, mesmo que fosse a mais extenuante, a entrada e saída do serpentário não era, todavia, a mais terrível das torturas. E foi praticada toda a gama possível e impossível de torturas. Diferentes partes do corpo eram queimadas com cigarro, e houve detentos cujas nádegas se necrosaram e caíram, como cai a carne de leprosos. Outros eram obrigados a comer uma gamela de fezes, e depois de vomitarem, enfiavam-lhes o vômito na garganta. A imaginação delirante de Turcano desencadeava-se principalmente quando se deparava com estudantes que acreditavam em Deus e se esforçavam para não traírem a própria consciência. Então, alguns eram batizados todas as manhãs, afogados, com a cabeça no balde com urina e matérias fecais, ao mesmo tempo em que os outros ao redor salmodiavam a fórmula do batismo. Isso durava até que a água borbulhasse, e quando o detento, recalcitrante, estava prestes a afogar-se, era tirado. Davam-lhe um curto momento para respirar e depois era afogado de novo. Um desses batizados a quem se aplicara sistematicamente a tortura chegara a um automatismo que o dominou por cerca de 2 meses. Ia toda manhã e metia sozinho a cabeça no balde para a gáudio dos reeducadores. E quanto aos estudantes de teologia, eles eram obrigados por Turcano a oficiar em missas negras que ele dirigia principalmente na Semana Santa e na noite da ressurreição. Alguns representavam sacristãos e outros padres. O texto da liturgia de Turcano era, é claro, pornográfico, parafraseando de modo demoníaco o texto original. A Santíssima Mãe de Deus era chamada a Grande Puta, Jesus de idiota que morreu na cruz. E ao estudante de teologia, a quem cabia o papel de parede, deixavam-no nu e cobriam-no com um lençol manchado de fezes e ao pescoço amarravam-lhe um falo feito de DDT, pão e sabão. Na noite da ressurreição de 1950, os detentos em fase de reeducação e testes foram obrigados a passar diante de um tal padre, beijar e o falo e dizer: Cristo ressuscitou. Turcano observava a mímica de cada um e se algum dentre os que se tinham declarado reeducados, que tinham denunciado todos os amigos e conhecidos, que tinham descrito como tinham feito sexo com as próprias mães ou como tinham violado as irmãs, revelasse algum instante de hesitação, se sentia que tinha um aperto no coração neste momento de blasfêmia, então Turcano explodia. Ah, bandido! Se parece-te, pois, que profanas, ainda há em ti resquício da tua educação infame. Vais passar de novo por todas as fases. O que te fez temer agora impediu-te de fazeres também o desmascaramento interno e o desmascaramento externo como se deveria. Retomarás desde o começo toda a reeducação. Por que os estudantes de Pitestes não se suicidavam em vez de suportar este inferno cotidiano que levava? E, de qualquer modo, a sua destruição psíquica, a anulação do seu estatuto de homens? A resposta é simples. Não se suicidavam porque não tinham com quê. Na cela não dispunham de nenhum objeto metálico, de nenhuma faca, de nenhum garfo. A comida da gamela eram obrigados a chegar com a boca, como porcos no balde. As colheres, os talheres passavam a ser um favor feito apenas aos reeducados transformados em torturadores. Evidentemente que este modo de alimentar-se não representava apenas uma precaução contra os suicídios, mas fazia parte do sistema de degradação geral. Dumitro Baco dá os seguintes pormenores em seu livro acerca de Piteste. Os estudantes eram obrigados a comer como porcos, ou seja, servindo-se apenas com a boca. O estudante tinha de assentar-se nos joelhos com as mãos para trás, ou diretamente de bruços, se esta era a ordem do chefe da reeducação. Desta posição, tinha de sorver o líquido fervente da gamela colocada diante dele. Bandidos não tinham permissão de lavar a gamela depois de consumirem o conteúdo. A limpeza se fazia com a língua, porque a água dada na cela era consumida apenas pelos que já estavam reeducados. Esta água era trazida do corredor por algumas sentinelas em baldes de madeira ou em outros vasos, evitando-se, é claro, que qualquer vaso quebrável que pudesse dar a alguém um meio de suicídio. Que tais modos pretendiam, antes de tudo, a humilhação da vítima.
dando-nos ainda uma prova, se ainda fosse necessário. O mesmo Dumitri Baku, assinalando o caso de um estudante de teologia, designado pelas iniciais AO, obrigado a fazer as suas necessidades na gamela e a receber a comida nela, sem ter permissão de limpá-la antes, a não ser com a língua. E houve, no entanto, tentativas de suicídio inúmeras. Uns tentaram dilacerar as artérias com os dentes, outros esmagar a cabeça na parede, em vão. E, em geral, eram surpreendidos a tempo pelos reeducadores encarregados da vigilância permanente deles. Também, Dumitru Baku dá o caso do estudante N.V, da Faculdade de Teologia de Timisoara, que, depois de tentar cortar as veias e não conseguir, aproveitou-se do instante em que se trouxe um balde fervente com sopa de feijão, da qual saíam vapores, e saltou da tarimba do andar com a cabeça diretamente no balde. Esperava ter queimaduras de 3º grau, mas não foram senão de 1º grau, e como punição foi espancado até cuspir os pulmões. Outros estudantes, CS, da Faculdade de Direito de Cluj, comeu para pôr fim aos dias meio quilo de sabão. Mas embora o sabão fosse feito de resíduos de petróleo, não teve nada. Houve, no entanto, um estudante que conseguiu suicidar-se, uma vez a cada 2 semanas, não por consideração de humanidade, mas para não graçar uma epidemia na cadeia. Os detentos de Pitești eram conduzidos ao banho que se encontrava no 5º andar. O estudante Serban George de Murfalatar, preso em Bucareste em 1948, arremessou-se ao vão da espiral da escada e morreu na hora. Mas no banho seguinte, depois de outras 2 semanas, uma rede foi estendida entre os andares, e o suicídio passou a ser impossível, e de fato, de lá para cá, já não se sabe de sequer um estudante que tenha tido sucesso em pôr fim a seus dias em Pitești. Se estavam excluídos os suicídios, por outro lado, matava-se em Pitești. Frequentemente, Turcano era o que matava com as próprias mãos mediante torturas insuportáveis. A vítima preferida dele foi Bogdanović, a quem ele considerava responsável pela sua prisão e de quem se vingou centuplicadamente. Na Câmara 4, hospital, Turcano ocupou-se especialmente de Bogdanović, a quem reservou as torturas mais terríveis. Esmagou-lhe os dentes um a um quando morreu, já não tinha nenhum, e por 3 dias, sem interrupção, palmilhava a barriga e peito dele, ouvindo como lhe estalavam e quebravam os ossos. A vítima tinha uma resistência inaudita, e apenas depois de uma centena de hemorragias internas, foi levado em coma à enfermaria da prisão, com o pâncreas rompido e com o intestino perfurado. Viveu ainda 2 semanas e faleceu na Quinta-feira Santa de 1950, dizendo que se alegrava de morrer e que seus sofrimentos representaram uma expiação justa do pecado de ter aceitado conversar com comunistas e ter tentado pôr em prática o primeiro plano de reeducação pela leitura de textos marxistas na prisão de Suceava. Bogdanović não chegou a ser reeducado, nem a entrar na ODCC, e nem a tornar-se o torturador de outros. A sede de vingança de Turcano interrompeu-lhe antes os dias. A mesma vingança projetava igualmente sobre os outros legionários, não lhes perdoando o fato de terem sido a origem de sua prisão. Alguns deles disse, certa vez, aproximadamente estas palavras: se lhes dissessem qual de vocês queria morrer, encontrar-se-iam tão loucos com a educação exaltada que teriam respondido: a morte, apenas a morte legionária. E eu teria dado nascimento a outros Nicadori, a outros Decemviros, como fizeram os partidos históricos quando mataram vocês. Nós fazemos outra coisa. Fazemos melhor. Matamos vocês moralmente para que tenham nojo de si, para que não possam mais esperar nada, não mais possam desejar o triunfo legionário. Quem dentre de vocês quer algo assim? Bob Cornell? Quer ele ainda o triunfo legionário? Que venham os legionários do estrangeiro e lhe digam: traidor? Vocês não cantam que temos apenas balas para os traidores? Agora não são mais do que uns destroços. Eis o que eles conseguiram. O que os idiotas dos liberais e do Partido Camponês não conseguiram. Ao contrário, fizeram de vocês mártires. Eis marchas tu agora, nos cumes dos séculos, que eu veja teu passo legionário, e
Depois de passares pela reeducação, é impossível marchares com orgulho. Já não podes ter senão um passo humilde, um passo que pede perdão. Popcorn fora um dos jovens mais corajosos. Organizaram uma fuga de cerca de 25 pessoas para o estrangeiro, recusando-se a ir junto com eles. Na Câmara 4, o hospital resistira muito tempo à reeducação. E depois de 6 semanas de tortura, já não era senão uma massa de carne tumefacta, em que já não se podiam distinguir o nariz, os olhos, a boca. Dumitri Baku encontrou mais tarde na prisão de Gerla, indo ao banho, e viu em suas costas certas linhas estranhas, uma série de sulcos verticais ao longo das costas, e em vez de nádegas, uns buracos. Eram as marcas das torturas de Piteste. Foi espetacular o desabamento de Popcorn. Passara a ser um dos torturadores mais temidos. Foi executado como reeducador. Outro, dentre os mais torturados por Turcano, e provavelmente pelos mesmos motivos, foi Costache Oprizan, o chefe dos Irmãos da Cruz em todo o país. Foi estudante de filosofia em Cluj, o mais velho, e estivera na Alemanha, onde ouvira Heidegger. Oprizan fora apreciado por Lucien Blaga e por D.D. Rosca, que, embora não o tivesse como estudante, senão por um ano, o consideraram um dos elementos mais dotados. Passou muitas vezes por todas as fases de reeducação, declarando Turcano a cada vez que ele era insincero. Na Câmara 4 Hospital, podiam-se ver ainda até 1952 as marcas de seu sangue. E Turcano, torturando certa vez a um jovem da Irmandade da Cruz, disse-lhe mesmo: eu quero que teu sangue esguiche até o teto, para fazer ali a união mística com o sangue de Oprizan. Doente de tísica, Oprizan foi retirado da sala de doentes e levado a uma cela de regime duro, onde foi colocado para bater com suas próprias mãos no Irmão da Cruz, que o adorava e o considerava como uma espécie de Deus. Oprizan não tinha mais do que 37 quilos quando morreu, no hospital da prisão Vacareste, em 1957, de tuberculose, contraída então. Mas, de novo, não se deve crer que as torturas e o assassínio fossem reservados aos legionários que tinham exatamente o escopo de extermínio de um movimento político. Um dos mais terrivelmente torturados foi, por exemplo, Sando Angelescu, preso como regalista e através do qual Turcano começou sua experiência. De fato, Turcano valia-se da menor ocasião para pôr em causa a sinceridade de quem passava pela reeducação e para torturar de novo. Assim, um estudante dos mais inteligentes da Faculdade de Filosofia de Bucareste, o IK, depois de resistir quanto pôde, deu-se conta que não havia nada que fazer e passou por todas as fases de reeducação. Embora sob tortura, ele não perdeu provavelmente o senso de humor. Chegado ao desmascaramento moral, e a despeito do fato de que inventara toda espécie de monstruosidades, Turcano torturava sempre. Então, de repente, como iluminado, gritou o Icano: Senhor Turcano, eu sou um criminoso, um bandido. Não confessei as piores coisas. Trepei com cabras, gansas, peruas, patas, e a enumeração de animais não terminava mais. E como punição, Turcano colocou para passar de novo por todas as fases de reeducação para começar tudo desde o começo.